a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos, amém? Tem uma palavra de Deus para o nosso coração, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 26 e o versículo 41, que diz assim: Vigiai e orai. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eu vou repetir o que disse Jesus no capítulo 26 de Mateus, e verso 41. Jesus disse: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, na verdade, mas a carne é fraca. Meus irmãos, essa palavra de Jesus é um dos alertas mais poderosos que Jesus nos deu. Jesus que sempre nos ensinou, Jesus que sempre nos avisou, Jesus que nunca deixou ninguém enganado. Mas, irmãos, isso aconteceu, para você entender essa história, na quinta-feira da agonia, como a história diz. Jesus leva os seus discípulos para o monte, e a Bíblia diz que ele deixa um grupo de discípulos ali orando, agachado, e chama 3 mais chegados dele para ir até a frente. E esses 3 é Pedro, João e Tiago, a qual ele proferiu essas palavras que eu acabei de falar. E Jesus disse: Pedro, João, Tiago, olha, minha alma está triste, profundamente angustiada, e por isso que eu trouxe vocês até aqui para vos falar isso. Mas eu não posso falar mais do que isso para vocês. Vocês fiquem aqui intercedendo por mim, vocês fiquem orando por mim, que eu vou mais adiante orar ao meu Pai. Jesus estava querendo dizer que o que ele ia falar com o Pai não dava para os discípulos escutar, porque era uma oração muito forte, mas que os 3 ficassem intercedendo por Jesus. E a Bíblia diz que Jesus começa a orar ao Pai. Vocês conhecem a história? Seu suor se transforma em sangue, sai pelos seus poros. E passado algum tempo de oração, Jesus volta para ver os seus discípulos, que ficaram orando, intercedendo por ele. E Jesus tem uma surpresa quando chega. Os 3 estavam dormindo. E Jesus vai e profere as palavras que eu falei. Jesus fala: vigiai e orai. Vocês não puderam orar uma hora comigo? O espírito de vocês está pronto, mas a carne de vocês é fraca. Voltou Jesus de novo para orar, e eles caíram de joelho e ficaram orando. Jesus volta tempo depois, eles estão dormindo do mesmo jeito. Jesus vai e profere as mesmas palavras. Vai vendo. Vocês não podem orar uma hora comigo. Ainda estão repousando aí. Vigiai e orai. Levantem, vão orar. Intercedam por mim. E Jesus volta para orar. 3ª vez Jesus chega e eles estão de novo dormindo. Moral da história. O que é que nós estamos fazendo? Muitas vezes nós estamos dormindo, ou maior parte do tempo, falo nós, estamos dormindo. Eu estou pregando para mim também. E quando acontece as advertências da vida, as desavenças da vida, nós queremos culpar os outros, quando na verdade o culpado somos nós. Porque Jesus nos avisou que o nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. E muitas vezes nós estamos dormindo espiritualmente, muitas vezes nós nos deixamos levar por coisas banais, muitas vezes nós queremos colocar as culpas das nossas quedas nos outros, no irmão, no vizinho, no pai, na mãe, mas na verdade Jesus nos manda orar. Glória a Deus. O que é que você tem passado? O que é que você está fazendo? O que será que eu estou fazendo? Jesus sabe. A Bíblia diz que nada pode fugir dos olhos de Deus. Agora precisamos assumir os nossos erros. Se falhamos, a culpa não é de ninguém. A culpa é nossa. Porque Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos orar mais. Vamos buscar mais a presença de Deus. Eu preciso buscar mais a Deus.
Eu preciso me converter todo dia para Deus. Eu preciso assumir os meus erros, eu preciso assumir que eu não sou nada diante de Deus. Nós não somos nada. Pouca coisa e nós percebemos que somos cinza e pó. Pouca coisa e nós precisamos que somos lixo. Pouca coisa e nós percebemos que nós não somos nada, 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 nada. E quando nós não oramos, não vigiamos, aí é que a gente se transforma em nada, em lixo. Nós apenas envergonhamos a Deus. Nós apenas não assumimos a nossa fé da maneira que Deus quer. E com isso nós muitas vezes nos colocamos no lugar do Adão. Pecamos, erramos, falhamos, caímos e colocamos a culpa nos outros. Foi assim com o Adão? Senhor, o culpado foi a mulher que o Senhor me deu. O culpado foi o Adão. O culpado sou eu, que não vigiei, que não orei. O culpado é você, que não ora, que não vigia, que não obedece à palavra de Deus. E quando nós não obedecemos à palavra de Deus, o que acontece é a queda. O que acontece é a desilusão, a decepção. Glória a Jesus. Mas eu quero orar por você hoje e vou orar por mim também. Eu oro por você, oro pela minha vida, pela minha alma, e vocês orem por mim que eu oro por você. Amém? Eu não quero saber onde foi que você caiu, qual foi a sua queda. Eu só quero que você entenda uma coisa. Precisamos orar cada dia mais. Glória a Deus. Vamos orar. Meu Deus. Maravilhoso e eterno Pai que está no céu. Senhor que conhece todas as coisas. Senhor que conhece o coração do homem, sabe aonde o homem falha. Senhor que sabe onde é as fraquezas do homem, do ser humano, porque o Senhor conhece. Porque antes que o ser humano fosse formado no ventre da sua mãe, o Senhor já conhecia. Deus, perdoa as minhas fraquezas, perdoa as minhas falhas, perdoa as falhas dos meus irmãos, perdoa as falhas das minhas irmãs, perdoa aqueles, meu Deus, perdoa aqueles que pararam de orar, me perdoa, Senhor, também. Algum mal que eu tenho feito, Senhor, me perdoa, mas também, Senhor, me ajuda a perdoar aqueles que me fizeram mal. Senhor Jesus Cristo, abençoa as famílias da terra, abençoa aqueles que nós machucamos, abençoa aqueles que nós decepcionamos, meu Deus. Nos ajude poderosamente, nos converta. Como disse Jeremias um dia nas suas lamentações, converte-nos a Ti, e converte-nos a Ti, Senhor, e nós nos converteremos. Glória a Deus. Senhor, eu te agradeço por tudo, por esta oportunidade de te pedir perdão por tudo diante de uma câmara, diante de um canal. Senhor, porque eu conheço as minhas falhas, eu sei aonde errei. Você tem que saber aonde errou, nós temos que saber aonde erramos, nós temos que saber que se nós não estamos vigilantes ou não. Mas Jesus nos deixou um alerta. Orai, vigiai, para que não entreis em tentação. Eu te agradeço, meu Pai, pela vida de cada um que vai ver esse canal, pela vida de cada um que vai ver essa mensagem, meu Deus. Que o Senhor toque no meu coração, no coração de cada um, para que nós venhamos aprender verdadeiramente de Ti. E para que nós não venhamos, meu Deus, nos deixar nos levar pelos pecados da vida, Senhor. Pelas enganações do mundo, Senhor. Pelas desilusões do mundo também. Senhor, eu te amo, te agradeço por tudo. Independente de tudo, meu Deus, eu te peço perdão por tudo. Perdoa os meus irmãos, perdoa os meus amigos, perdoa cada um, Senhor, que necessita de Ti. Que Deus nos guarde com essa palavra. Orem por mim, eu vou orar por vocês e o Senhor Jesus há de nos abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.